Aleluia! Glória a Deus! Iniciando essa live de hoje, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Para a glória de Deus, né? O tema de hoje é Conhecendo Jesus. Mais e mais, através da palavra. Isto é, através da palavra de Deus, da Bíblia. Ok? Será um estudo muito simples, entendeu? De 2 semanas e mais um dia. Portanto, estarei dividindo em 7 estudos. Segunda, quarta e sexta. 3 vezes por semana, né? Você vem comigo? Vamos junto? Em nome de Jesus, vamos orar primeiro. Vamos pedir o Espírito Santo para iluminar você e a mim também, para nos iluminar, para nós fazermos essa live, né? Para a glória de Deus. Então vamos lá, né? Hoje o primeiro dia. Pai, nós estamos aqui iniciando essa live, Senhor. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me graça, Senhor. Ah, Senhor, pelo poder do Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, que nos revela, que nos faz entender a palavra do Senhor. Que possamos entender a grandeza, a soberania, o poder de Cristo, o amor dele. Oh, Pai, a salvação que ele nos oferece. A tudo isso, Pai, possamos entender, compreender profundamente, a tal ponto que a nossa vida mude, seja transformada, a tal ponto de nós nos converter realmente ao Senhor, né? E arrependermos de todos os nossos pecados. Ó Espírito Santo, então nos ensine, Senhor. Tudo seja para a grandeza do seu nome, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos lá? Vamos falar de Jesus, 2 naturezas nele, divina e humana. Então Jesus é chamado na Bíblia Filho do Homem. Por quê? Porque ele assumiu a natureza humana, com a finalidade de nos remir. Como diz lá em Isaías 53, verso 4, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Levou sobre si. Ok? Esse versículo é citado em Mateus, capítulo 8, versículo 17. Então, por isso ele é chamado Filho do Homem. Ele assumiu a natureza humana, única finalidade de nos remir, de nos libertar, de nos salvar. E como Filho de Deus, agora, natureza divina. Vamos lá na carta aos Colossenses, certo? Lá diz, ele é a imagem de Deus. Colossenses 1, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Colossenses, vamos lá. Colossenses 2, versículo 6. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus, como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, entendeu? E assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Colossenses 2,6, né?
Glória a Deus. Irmão, amigos que me acompanham, houve um pequeno engano aqui, não é Colossenses, Filipenses. Mas vamos lá em Colossenses 2:6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. Agora o versículo 9, olha. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que maravilha, né? Agora Colossenses 1:15. Falando dele, de Jesus. Olha o que diz em Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Agora o versículo 19, pulando, Colossenses 1:19. Pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude. Maravilha, né? O versículo 17 é forte, né? Olha, Colossenses 1:17, falando dele, de Jesus. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ok? Esse versículo do Colossenses 2:9 também é forte, né? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos lá em Filipenses. Houve um pequeno equívoco, mas estamos consertando. Filipenses 2:6. Ele tinha condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegasse ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achado em figura de homem. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, debaixo da terra. E para a glória de Deus Pai, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia. Isso é uma tradução de Filipenses 2, versículo 6, né? Então, aqui nós observamos aqui que fala assim, né? Não considerou ser igual a Deus, como algo a se apegar ciosamente, né? Aqui em Filipenses, na outra tradução, diz assim. Filipenses 2:6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso quer dizer o seguinte: não se trata aqui da natureza divina. Essa Cristo não poderia despojar-se, mas ele despojou de uma igualdade de tratamento, de dignidade, que Jesus poderia reivindicar, mesmo na sua existência humana. Mas aqui vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo, certo? Despojou-se, né? Essa tradução vai dizer assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Quer dizer o seguinte, aquilo que Cristo, feito homem, despojou-se ou esvaziou-se livremente, não é a natureza divina, mas a glória que por direito pertencia. Glória que ele possuía na sua pré-existência. Certo? Olha que está em João 17, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então, amado, Jesus, ele abriu mão da sua, entendeu? Da sua igualdade, de tratamento, de dignidade, mas ele não abriu mão da natureza divina. Essa ele não poderia, entendeu? Ele poderia até se reivindicar isso, mesmo na sua existência humana, mas ele não quis. Ele esvaziou a si mesmo, entendeu? Esvaziou da glória, entendeu? Dos atributos divinos. Mas ele continuou, entendeu? Continuou sendo Deus. Nós vamos ver aqui agora, um detalhezinho aqui. Espera aí. As escrituras sagradas são claras quando dizem que Cristo foi adorado. Olha, para um judeu prostrar e adorar é porque reconhecia nele algo mais, né? Então vamos ver Mateus 8:2. Olha lá. Mateus 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então um leproso o adorou. Louvado seja Deus, né? Esse versículo que diz, Isaías 53, verso 4, que ele tomou nossas enfermidades, nossas dores e levou sobre si, esse versículo está também em Mateus 8, versículo 17. Olha o que está escrito. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, para isso, ele teve que assumir a natureza humana, para que cumprisse esse versículo. Ok? Mas voltando ao assunto, Jesus foi adorado. Em João 20, versículo 28, um discípulo o adorou, Tomé. Diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu, né? Aleluia. E vamos lá agora em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, quer dizer, Jesus, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Divindade, Jesus, Senhor dos senhores, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará, né? Ele esvaziou-se, tudo por amor.
né, não tomou a forma humana, né, mas a glória que ele tinha junto com o Pai, ele assumiu novamente quando terminou sua missão. Quando ele ressuscitou e foi assunto ao céu, está à direita do Pai. Jesus. Então, vamos orar agora, pedindo entendimento, conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer Jesus, que nos amou. E ele diz, toda autoridade me foi dada, no céu, na terra e nos infernos. Foi dada, quer dizer, ele tomou de volta a autoridade que nós havíamos perdido em Adão. Senhor Deus, muito obrigado por essa pequena mensagem, Senhor. Um pouco assim, deu um pouquinho de confusão, mas Deus vai esclarecer. Você há de receber a palavra do Senhor e a entender de Jesus mais e mais, conhecer Jesus através da sua palavra. Aleluia. Meditando na palavra, Jesus vai se revelar pelo Espírito Santo e você vai conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Paulo disse, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vamos juntos. Em nome de Jesus. 7 estudos. Começamos hoje. Amém? Ore aí por mim, tá? Para Deus continuar nos dando graça, tendo misericórdia, dando sabedoria. Bom começo de semana. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.